Cheguei! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Deixa eu te falar uma coisa, líder. Se você tá aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas no meu canal. Meu nome é Maido Kini, eu sou mentora de mulheres em desenvolvimento pessoal e hábitos. Se tem um DNA que eu tenho e que chama atenção, e por isso as minhas líderes, as minhas mais de 1000 líderes, né, que já passaram pelas minhas mentorias, pelas minhas consultorias, pelos meus programas, elas gostam em mim. É que eu sou aquela mulher, aquela mentora que não tem papas na língua quando o assunto é fazer você levantar a bunda da cadeira e ir atrás de fazer o que você tem que fazer pela sua vida. Líder, saiba de uma coisa, se você está procurando uma pessoa que te lidere baseada na convicção e não no emocional, você achou a pessoa certa para te liderar. Se tem uma coisa que eu me orgulho muito desses meus últimos anos aí, ensinando mulheres a se desenvolverem, ensinando mulheres a pararem de procrastinar, é ter construído uma comunidade tão forte de mulheres que se identificam comigo porque não são mulheres que vivem apenas pelo emocional. Eu até falei esses dias no meu Instagram, aliás, vai estar passando aqui abaixo para você. Lá eu mostro bastidores, converso, abro caixinha, respondo, trago sempre um assunto, sempre um conteúdo. Eu sempre digo que não existe lá um momento em que eu apareça que eu não traga algum conteúdo de valor para você. Então me segue lá. Há pouco tempo atrás, eu acordei de madrugada. Olha só, já vou trazer aqui um contexto bem legal pra você que me conheceu hoje, pra você saber que sim, eu sou uma mulher como você, tá? Eu sou mãe de 2 meninos, eu tenho um menino de 7 anos e um de 8 meses. Nessa noite em questão que eu estava conversando com as minhas líderes lá no Instagram, o meu filho mais novo, né, de 8 meses, o Vicente, ele tinha acordado várias vezes durante a noite. Várias vezes durante a noite. Se tem uma coisa que eu sempre gosto de fazer também lá é pegar na câmera, né, do quarto dele, os momentos que eu estava lá tentando fazer ele dormir, trago também lá pro Instagram pra mostrar, olha aqui. Se eu consigo fazer o que eu faço, se eu consigo ser disciplinada e constante nos meus hábitos, acordando várias vezes durante a noite, você também consegue. E eu tava indo na academia depois dessa noite, ter passado essa noite extremamente cansada, levantando, voltando, levantando, voltando. Quem é mãe aí sabe, né? Coloca aqui abaixo se você é mãe. E aí eu vim pro meu carro, eu tava indo pra academia e eu comecei um assunto bem sério com as minhas líderes. Eu falei o seguinte, líder, não é o seu emocional que te leva a fazer o que você tem que fazer. Não é. É a sua capacidade de ser prática, a sua capacidade de síntese e decisão, a sua capacidade de pensar e racionalizar a respeito da sua necessidade, como eu sempre falo. Por que eu falo isso? Hoje em dia é muito mais fácil, como eu falei, você ser embebido, você ir para um discurso um pouco mais sentimentalista a respeito da mulher, principalmente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse discurso sentimental, na hora de um dia como esse, em que você tem que decidir se você vai ou não para academia, ele não se aplica e ele não traz movimento para você. Nessas horas você precisa ser racional e você precisa ser prática. Você precisa decidir. Por isso que eu sempre falo. E por isso que muitas pessoas às vezes não se conectam, muitas mulheres principalmente, não se conectam muito com o meu conteúdo da forma que eu trago, que é na praticidade e na disciplina. Hoje em dia eu percebo no mundo do desenvolvimento pessoal feminino principalmente, uma grande apelação ao sentimentalismo tóxico. Tem um livro, aliás, vou até colocar aqui abaixo pra você, ó. Ele é um livro bem difícil de achar, tá? Se chama Podre de Mimados, e esse livro ele fala sobre esse sentimentalismo tóxico. E eu falei o seguinte, líderes, há um tempo atrás eu estava me questionando se a forma que eu abordo os meus conteúdos, se a forma que eu direciono as minhas mentorias, se a forma que eu lidero de fato as minhas líderes poderia ser um pouco mais soft, um pouco mais emocional. E até me perguntei se talvez, se a minha mensagem fosse um pouco mais leve, um pouco mais no âmbito sentimental, levando em consideração que mulheres, né, são mais sentimentais. Isso é a nossa natureza, é a nossa antropologia. Então eu tava me perguntando, era um questionamento mesmo assim. Será que se eu fosse mais sentimental, será que se eu quisesse tocar mais no sentimento, no sentimentalismo das mulheres, eu conseguiria levar a minha mensagem mais adiante? Levar a minha mensagem para mais pessoas. Só que neste dia, líder, eu tive uma resposta. Nesse dia em que eu tinha acordado várias e várias vezes durante a noite. Nesse dia em que, no outro dia, mesmo assim, eu acordei às 5 da manhã, que é o horário que eu acordo. Tenho minha rotina de desenvolvimento pessoal. Nesse dia que mesmo lá deu 7 da manhã, eu tinha que treinar. Eu estava extremamente desmotivada, sem vontade. Por quê? Privação do sono inibe a ação do nosso córtex pré-frontal, ou seja, a nossa tomada de decisão ela não fica tão assertiva. Então você vai perceber, olha, pega a aula aqui de graça pra você nesse YouTube. Você vai perceber que quando você dorme mal, líder, no outro dia a sua tomada de decisão, o seu controle, o seu autocontrole, ele está defasado. Então é um dia que, eu não dormi bem ontem, então eu percebo que hoje eu tô com mais vontade de comer doce. Eu percebo que hoje eu tô procrastinando mais. Eu percebo que hoje eu estou fugindo daquilo que eu devo fazer sempre para alguma fuga como o celular, como a televisão,
como alimentação, são fugas universais, né, líder? Existem algumas fugas universais, álcool, pornografia, celular. Então, são inúmeras que os seres humanos usam para fugir daquilo que deve ser feito ou para fugir de um certo incômodo que a gente chama de gatilho. E nesse dia que eu estava indo para academia, nesse contexto, eu falei, líderes, eu estava com essa inquietação que eu acabei de contar para vocês e hoje eu tive a certeza que não. Hoje eu tive a minha resposta para a inquietação que eu estava, porque num dia como hoje, no dia em que eu não dormi bem, num dia em que estou privada de sono, mas mesmo assim, no outro dia eu tenho que me desenvolver, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que ir para academia, eu tenho que fazer o que me cabe, eu tenho que fazer o que eu sei que é bom para mim, para minha performance, para minha mente, para o meu espírito, para o meu corpo, para o meu biológico. Você precisa de racionalidade e não de sentimentalismo. Sentimentalismo não te levanta, aliás, da sua cama. Quando o despertador toca, líder, você ficar filosofando, sabe, muito sentimental, acolhendo demais, muito acolhedora consigo mesma, não vai te fazer levantar da cama. Hoje, como eu estava falando pra vocês, eu percebo que quando a gente fala de desenvolvimento pessoal feminino, obviamente não vamos generalizar, porque nem todo mundo tá indo nessa vertente, mas a maioria das pessoas está, quando se trata da mulher, trazendo um sentimentalismo muito, sabe, muito no sentimental, acolha, se aceite. E a gente percebe que essas mulheres, elas estão se acolhendo tanto em algumas áreas que elas estão se perdendo de si mesmas. Não digo que você não tem que se acolher, não tem que acolher suas fraquezas, suas vulnerabilidades. Mas eu, Mai, te digo sim. Se existe algo em você que você não gosta, se existe algo em você que está te incomodando, se é o seu peso, se é o seu nível intelectual, se é a sua falta de didática, se é a sua falta de oratória, se é a sua falta de repertório cultural, se existe algo em você, líder, mente, corpo, espírito, físico, que você não gosta, mas que você fica com esse discurso de acolhimento, trabalhe para mudar. Trabalhe porque você pode estar sendo a sua pior inimiga. E nesse dia, eu conversei com as líderes a respeito disso. Líder, eu tava com essa inquietação a respeito disso, de ser uma mulher muito... Quem me conhece sabe, né? Se você tá me conhecendo pela primeira vez, mas quem me acompanha aqui por mais de 5 anos que eu trago conteúdo aqui pra vocês, sabe que eu sou muito decisiva. Muitas vezes para algumas pessoas que não me conhecem no dia a dia, para algumas pessoas que não acompanham meu conteúdo diário, não assistem as minhas lives, não são minhas mentoradas. Pode até ser, meu Deus, ela é muito, né, direta ao ponto, ela é muito reta e certa, mas não. Esse é um jeito que eu, líder, que eu entendo que me fez sair da vida que eu tinha. Se você não sabe, eu era uma mulher extremamente procrastinadora. O que me fez vir para o mundo do desenvolvimento pessoal é, de fato, entender em um determinado momento da minha vida que eu era a minha pior inimiga. Que eu era aquela mulher que estava sempre... Sabe, eu estava no meio do meu caminho. Muitas de vocês, coloca aqui abaixo pra mim se você se sente dessa forma. Mai, parece que eu estou sempre no meio do meu próprio caminho. Eu estou sempre me atrapalhando. Eu me atrapalho. Eu quero fazer, eu não consigo. Eu quero levantar, eu não levanto. Eu quero ir pra academia, eu não consigo. Eu não consigo nem beber, Mai. Nem beber 1 litro de água. Aqui tem 3, líder. Ó, já quase terminei. Eu não consigo nem beber água, Mai. Por quê? Porque a água eu não gosto do gosto. Eu tenho um paladar de criança, né? Então, assim, o que eu quero trazer nesse vídeo pra você é o seguinte. Primeiro, você pode estar sendo a sua pior inimiga, como eu era antigamente. Extremamente procrastinadora, quase perdi meu casamento. Por quê? Porque meu marido já tava cansando de ver uma mulher que antes era disciplinada começar a largar tudo de mão, largar a si, largar sua autoestima, largar o seu físico, largar as demais coisas, largar a casa. Eu era uma mulher, líder, que levava meu filho pra escola, meu mais velho na época eu morava na Inglaterra. Levava pra escola e voltava a dormir, acordava 11 horas da manhã porque eu tinha que trabalhar à tarde. Ou às vezes não ia trabalhar e ficava esperando até da hora do meu esposo chegar 5 minutos antes e ia lá rapidinho e arrumava a casa. Então assim, eu passava o dia inteiro procrastinando. O celular era a minha fuga. Era a fuga daquilo que eu sentia. Era a fuga dos gatilhos emocionais, sentimentais, mentais que eu tinha. De autoestima, de falta de segurança, de falta de amor próprio. Então eu tinha que fugir pro celular. Era como se eu buscasse alguma coisa, buscasse um preenchimento dopaminérgico. Não entendia muito sobre isso na época. Mas eu consegui sair desse ciclo. Hoje, graças a Deus, sou muito bem sucedida em todas as áreas, financeiro, amoroso, relacionamento, né, na minha maternidade comigo mesma. Sou uma pessoa que me cuido. Tenho o físico que gosto, o físico que eu não aceitei antigamente, nesse discurso, como eu falei, sentimental, de se acolha. Eu não gostava dele, eu não gostava do meu físico. Tenho que ser sincera pra vocês. E eu trabalhei e trabalho pra mudar. Eu não gostava da minha mentalidade, trabalhei e trabalho pra mudar. E não só mudei minha mentalidade, como eu mudei todo o meu externo. Todo o meu externo.
Cata aí meus vídeos, líder, se você tá aqui pela primeira vez ou não conhece, não me conhece muito bem. Cata meus vídeos que você vai ver que vai ter, de fato, uma história aí bem relevante e bem, não motivacional, tá? É, motiva ali por um tempo, mas vai ter uma história de uma mulher comum, uma mulher real, uma mulher que tinha, muitas vezes, as mesmas mazelas e dores que você, mas que conseguiu sair do lugar de escuridão, de perda de propósito, de perda de identidade, de fundo do poço. Tem um vídeo aqui até no canal que eu falo sobre isso, quando eu me sentia no fundo do poço, quando eu percebia que eu era uma fraude. Então, assim, o que eu quero dizer pra você é o seguinte: não aceite ser menos do que você é. Não aceite ser uma mulher fragmentada, uma mulher que olha para as outras e tem a sensação. Coloca aqui abaixo pra mim se você tem essa sensação. Parece que todo mundo tá descobrindo a vida. Parece que todo mundo sabe o que fazer com a sua vida e parece que eu não sei. Eu tinha essa sensação. E muitas das líderes que entram na minha mentoria SL, né, na minha mentoria mais avançada de desenvolvimento pessoal feminino, lá eu te ensino, líder, basicamente a parar de procrastinar, parar de fugir, seja qual for a sua fuga, celular, alimentação, televisão, Netflix, não importa, né? Existem, como eu falei, diversas fugas aí do ser humano. A minha mentoria SL, ela é para isso, ela é para ensinar você a parar de procrastinar, começar a ser constante e começar a transbordar para sua vida, assim como eu fiz com a minha. No momento ela se encontra fechada, porém aqui abaixo, líder, se você estiver pronta para ela, vai ter o link, lá logo no primeiro link da minha equipe comercial. Apenas mande a seguinte frase para minha equipe: estou pronta. Só isso. Relembrando, se você quer fazer parte da minha mentoria, turma 6 que tá vindo aí, aqui abaixo tem um link do meu time comercial. Apenas mande a frase para eles: estou pronta. Porque a gente tem uma forma muito especial de guardar o seu lugar para essa mentoria. Então, assim, voltando ao assunto, né? Hoje eu consegui transformar minha vida, consegui transformar a vida de mais de 1000 líderes que passaram e passam pelos meus programas ainda. Por quê? E por que isso acontece, Mai? Porque eu entendi como sair do meu próprio caminho. As líderes entenderam como sair do meio do próprio caminho delas. E você também precisa, líder, sair do seu próprio, né? Do meio do próprio caminho. Porque não tem como, eu tenho que ser sincera com vocês. Hoje, olhando para a vida que eu tenho, para a vida que eu levava, eu digo: meu Deus, que vida era aquela? Letargia, cansada, acima do peso, mente estagnada, espírito estagnado, sensação de vazio, autoestima baixa, sensação de incapacidade. Não tem como você viver uma vida dessa forma. Não foi para isso que você veio aqui, líder. Eu sou cristã, né? Por mais que hoje em dia eu fale pouco sobre isso aqui, porque eu comecei a tomar um certo cuidado, que internet, né, no final das contas, mas não foi para isso que você veio para cá. Não foi para isso que Deus te criou, não foi para isso que você... Olha quantas pessoas no mundo, líder. Olha quantas pessoas no mundo, nenhuma tem a mesma digital que a outra. A forma, né, que foi usada pra você não foi usada pra nenhuma outra pessoa. Olha quantas pessoas, olha quão especial é você estar aqui pra você estar vivendo dessa forma. Tudo na nossa vida, líder, tem um propósito. Tudo, tudo, tudo. E eu não estou falando desse propósito romantizado, como eu sempre falo. Mas se você olhar ao seu redor, observa a natureza, né? Observa a natureza. Tudo na natureza tem um propósito. O sol tem um propósito de ser, de levantar, né, de acordar, de clarear, de trazer calor, de trazer vida. Tem o seu propósito mediante as plantas, dependendo do ciclo. Ajuda, né? Ajuda a trazer, a florescer. O outono tem o seu propósito. O inverno tem o seu propósito. A árvore tem o seu propósito. Qual é o propósito da árvore, líder? Dar fruto. Dar fruto. Qual é o propósito do sol? Esquentar, trazer vida, trazer calor, iluminar. Qual é o propósito da lua? Nos tirar da escuridão. Se tudo na natureza, líder, tudo na natureza, observa, só observa, é de fato um exercício de contemplação. Se tudo na natureza, tudo à sua volta tem um propósito de ser, você acha realmente que nós, seres diferenciados, que pensamos, que racionalizamos, que sentimos, porque nada, olha quão grande é o propósito do sol, mas você acha que o sol sente? Não sente, mas nós sentimos. A nós foi dado a capacidade de sentir, de pensar, de ponderar, de se emocionar. Você acha de fato que você veio aqui desta forma tão complexa, que o ser humano é muito complexo, né? Você acha de fato que você está aqui sem propósito para viver a vida que você está vivendo? Você acha que esse tipo de vida que você está vivendo é a vida que foi escrita para você anteriormente? Você acha que esse tipo de vida que você vive hoje, procrastinando, cansada, acima do peso, mentalidade estagnada, escassa, incapaz, você acha que é esse tipo de vida que Deus pensou e planejou pra você? Não, líder, não. Porque não é possível que o sol, que a árvore, que a planta, que a chuva, que a lua,
Elementos da natureza que não pensam, não racionalizam, não sentem. Não é possível que esses elementos grandiosos, não só em estrutura, mas em símbolo, simbologia, tenham o seu propósito. E você, que é muito mais grandiosa do que esses símbolos da natureza, não tenha. Essa vida que você está levando de fato é uma vida de propósito? É uma vida de eu sou uma árvore, eu tô aqui para dar fruto, eu sou o sol, eu tô aqui para esquentar. Eu sou a lua, eu tô aqui para iluminar a noite, para não deixar tudo na escuridão. E você? Fica a pergunta. O que você está fazendo aqui? Aliás, né? A outra pergunta ainda maior. Você está fazendo o que você deveria fazer ou você está vivendo uma vida na aleatoriedade? No amanhã eu vejo, amanhã eu faço, amanhã eu mudo, amanhã eu transformo, amanhã eu vou ser outra pessoa. E esse amanhã nunca chega. Pensa no que eu tô te falando. Se você quiser me ajuda, como eu falei, aqui abaixo vai ter um link, já eu abro a turma 6 da mentoria SL. E lá dentro, sim, você tem robustez, você tem passo a passo, você tem método e você tem o meu acompanhamento. Não se esquece, se você tá pronta, aqui abaixo tem um link do meu time comercial. Apenas manda a frase, eu tô pronta, que a minha equipe comercial aí vai segurar a sua vaga. Eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira eu tô aqui na nossa live 6 horas da manhã e quinta-feira novamente com um vídeo novo. Beijo!